Magnetita é o material que constitui o ímã que você tem aí na sua casa de geladeira ou para alguma outra coisa que você usa. As características principais desse ímã que a gente pode estudar aqui nessa parte de eletricidade, de eletromagnetismo, é o quê? Todo ímã é composto de um polo norte e um polo sul. Se você quiser fazer uma analogia, você pode voltar lá na parte de força e campo elétrico, que você vai ter a tendência a entender melhor. Imagina que o polo norte do ímã seja uma carga positiva e o polo sul do ímã seja uma carga negativa. Então existe uma força de atração entre esses dois que mantém eles conectados aqui, da mesma forma desse lado aqui. Só que uma coisa interessante entre os ímãs é que eu nunca consigo separar esse polo norte desse polo sul. Sempre que eu cortar um ímã no meio, o que vai acontecer? Vai surgir novamente um polo norte e um polo sul no ímã que eu cortei. Então imagina que eu cortei esse ímã no meio. Aí ele vai ser dividido em dois ímãs. Em vez de eu ficar só com o polo norte aqui, eu vou ficar com um polo norte e um polo sul, e o outro ímã da mesma forma, um polo norte e um polo sul. Então ele não se divide, é uma propriedade bastante interessante. Outra coisa, lembra lá que quando eu aproximo duas cargas opostas, elas se atraem pela força elétrica devido ao campo elétrico? No caso, quando a gente fala de magnetismo, esses ímãs são atraídos, obviamente, por polos distintos. Polo sul e polo norte, eles se atraem. E essa força de atração a gente chama de força magnética. Força magnética. E o que causa essa força de atração? Lembra que lá nas partículas que a gente viu, os prótons e elétrons, é o campo elétrico? No caso da força magnética, quem gera essa atração é um campo magnético. E mais uma vez a gente pode fazer a associação com a força gravitacional. Então a força gravitacional, ela está para a força elétrica como está para o campo magnético. É muito parecido o jeito que a gente tenta entender isso. E aí, basicamente, quando os polos são opostos, obviamente, eles se atraem. E aí, um cientista chamado Faraday começou a estudar isso mais a fundo. É lógico que não foi ele exatamente que descobriu, mas ele começou a estudar mais a fundo. E aí ele percebeu que, conforme eu tenho uma variação de campo magnético, eu consigo fazer uma variação de campo elétrico. E uma variação de campo elétrico, por sua vez, faz surgir um fluxo ordenado de elétrons, dando início à corrente elétrica, ao fluxo de elétrons propriamente dito. Então, basicamente, o que ele fez foi o seguinte: quando ele aproximava um ímã de uma bobina, né? Então, imagina que eu tenho um ímã aqui, ó, e aproximo, sei lá, eu tô supondo aqui, né? Não vou entrar em detalhes. Mas supondo que eu tenho o polo sul aqui e começo a rotacionar esse ímã. Conforme esse ímã começa a ser rotacionado, o polo sul começa a interagir com o campo elétrico, né? Então o campo magnético começa a interagir com o campo elétrico dessa bobina, atraindo os elétrons para um lado. E aí esses elétrons saem da sua órbita de rotação e vão para um lado, deixando um lado mais positivo e outro lado mais negativo. Porém, Faraday observou que, se eu manter esse ímã parado, nada acontece na minha bobina. Os elétrons voltam para suas orbitais, normalmente, né, para suas órbitas, e aí para de existir essa diferença de potencial. Mas se eu continuo girando e venho com o meu polo norte aqui, dessa vez para esse lado, o que acontece? O lado de cá que era mais negativo começa a ficar mais positivo, e o outro lado que era mais positivo começa a ficar mais negativo, havendo uma inversão de polaridade. Então o que ele percebeu? Que a variação de campo magnético ocasionava uma variação de campo elétrico que, por sua vez, fazia conduzir um fluxo elétrico dentro dessa bobina. Então, basicamente, o que acontece aqui, nesse circuitinho? Eu tenho uma variação de campo magnético. Essa variação de campo magnético imprime uma variação de campo elétrico que, por sua vez, faz com que os elétrons livres dos seus orbitais saiam e vão para um lado, deixando uma parte mais negativa e outra parte mais positiva. Ou seja, variação de campo magnético faz surgir fluxo de corrente elétrica, e o fluxo de corrente elétrica faz surgir uma diferença de potencial entre os terminais dessa bobina. Como as forças magnéticas interagem com as forças elétricas, é algo invisível, e é isso que é instigante na elétrica. Eu acho essa parte é a parte mais legal quando a gente estuda eletricidade, porque é algo bastante complexo e que a gente não enxerga. Então, se você parar pra pensar, é um puta de um descobrimento. Aqui eu fiz uma outra ocasião. Ao invés de eu aproximar apenas, eu coloquei um ímã dentro de uma bobina qualquer. Quando eu coloco esse ímã pra cá, vamos supor pro lado direito, o que acontece? Esse lado fica mais positivo, esse lado fica mais negativo. E aí surge uma corrente elétrica que faz surgir essa diferença de potencial devido ao movimento dos elétrons. E aí, conforme eu vou fazendo essa variação desse campo magnético, vai havendo uma variação de DDP entre os terminais devido ao movimento dos elétrons. E isso que é a corrente alternada, e é assim que se surge a tensão elétrica por corrente alternada, galera. Ah, mas Lucas, por que a corrente alternada a gente usa para uma coisa e a corrente contínua a gente usa para outra? Bom, isso depende muito da aplicação. Mas o que aconteceu? Lá no início do século XX, no final do século XIX, aconteceu uma guerra chamada Guerra das Correntes, que foi uma guerra entre corrente alternada e corrente contínua para transmissão de energia elétrica. Vou deixar o card aqui do vídeo que eu falei sobre isso. E aí, basicamente, de um lado a gente tinha um cientista muito renomado, muito conhecido pelo público, chamado Thomas Edison, e de outro lado um cara não tão renomado, mas um gênio, chamado Nikola Tesla. E aí, basicamente, Nikola Tesla descobriu como isso aqui podia ser empregado na transmissão de energia. Por quê? No caso de Thomas Edison, a transmissão de energia por corrente contínua, no caso DC, né? Por corrente contínua, ela precisava que um elétron saísse de um polo e fosse até o outro polo. Só que o problema de um elétron sair de um polo e ir até o outro
é que no meio do caminho ele vai encontrar várias resistências, como por exemplo a própria lâmpada aqui que a gente está colocando para acender. Isso faz com que a sua força, né, essa força que a gente emprega aqui, vá diminuindo ao longo do caminho. Então, para transmitir energia elétrica por corrente contínua, você precisava de uma usina geradora dessa corrente a cada 1 km para conseguir estabilizar a tensão, manter ela sempre no mesmo valor. E isso fazia com que o elétron percorresse o caminho completo, ou logo tinha mais perda de energia. E viu que não era uma forma de transmissão de energia eficiente. Já Nikola Tesla falou, por que ao invés de eu pegar um elétron que está aqui e levar ele até um outro ponto, né? Sabe, pegar um elétron de um ponto A e levar ele até o ponto B, por que eu não levo ele até aqui, mais ou menos, e depois faço ele voltar? Fazendo com que ele faça sempre um caminho bem mais curto durante todo o fio. Então é como se, ao invés do elétron percorrer o fio todo de um polo a outro, é como se ele fizesse isso aqui, ó. Viesse para cá, voltasse para cá, viesse para cá, voltasse para cá. E aí o elétron tem um caminho menor para percorrer, logo ele vai ter menos perda de energia. Se eu aplicar uma tensão muito grande nesses terminais, ou seja, uma diferença de potencial, a força com que eu vou fazer ou empurrar esse elétron vai ser muito grande. E isso me permite transmitir energia em grandes distâncias. E é por isso que a corrente alternada é muito mais utilizada na transmissão, distribuição e geração de energia. Basicamente, essa é a grande diferença entre as duas. É por isso que a gente não usa corrente contínua na transmissão. Mas a corrente contínua ela é muito útil nos nossos equipamentos eletrônicos. Então, mais pra frente, a gente vai ver que é possível transformar essa corrente alternada em corrente contínua novamente, utilizando o maior advento aí da eletrônica, que são os semicondutores propriamente dito.